registro o agradecimento pela distinção que me conferiram os organizadores desse seminário para presidir o painel sobre as bases constitucionais do direito à saúde, que terá a participação pela ordem do Dr. Guy Canivet, eminente magistrado do Conselho Constitucional da República Francesa, e depois do ministro Gilmar Ferreira Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, que falarão sobre as bases constitucionais do direito à saúde na França e no Brasil, respectivamente. Ao final das exposições, os expositores responderão às perguntas que, por gentileza, sejam encaminhadas por escrito. Na condição de presidente do painel, cumpre-me traçar algumas observações introdutórias de caráter geral sobre o tema. O direito à saúde, embora possa assumir características peculiares em cada país, tem a natureza universal de um direito fundamental social consagrado expressamente no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em dezembro de 1966, em vigor na França desde 1976 e no Brasil desde 1992. Como todo direito fundamental, cuja realização supõe, fundamentalmente, prestações positivas por parte do Estado, duas importantes questões se colocam a respeito dele, no direito comparado. A primeira, a respeito do real conteúdo do direito à saúde. E a segunda, que deriva da primeira, a respeito dos limites do controle jurisdicional desse direito. Sobre o primeiro ponto, parece certo afirmar que o direito à saúde não significa um direito subjetivo de acesso universal, gratuito, incondicional e a qualquer custo a todo e qualquer meio de proteção à saúde. Há várias razões que determinam limites ao referido direito, a começar pela identificação do que seriam os meios adequados de proteção. Não são certamente apenas os que dirigem a recuperar a saúde já comprometida, hospitalização, atendimento médico, fornecimento de medicamentos. Para a proteção da saúde concorrem decisivamente as medidas preventivas de toda a natureza: alimentação, moradia, saneamento básico, educação. Essa multidimensionalidade do conceito de saúde, registram os especialistas, implica necessariamente complexidades na elaboração e implementação das medidas que visam a sua proteção, promoção, recuperação, isso é, na chamada política de saúde. Ademais, ainda que soubéssemos exatamente que políticas são eficazes para se garantir o mais alto grau de saúde possível a toda a população, seria impossível implementar todas essas políticas. Nenhum país do mundo, nem mesmo o mais rico de todos, teria recursos suficientes para atingir esse objetivo. Isso porque, enquanto as necessidades de saúde são praticamente infinitas, os recursos para atendê-las não o são. E a saúde, apesar de um bem fundamental e de especial importância, não é o único bem que uma sociedade tem interesse em usufruir. Por mais antipático que possa se apresentar a nós juristas, o argumento econômico certamente não pode ser considerado secundário quando se busca tratar responsavelmente da concretização do direito à saúde. Por isso se afirma que esse direito fundamental não traduz uma garantia de prestações desde logo identificáveis, objetiva e concretamente, razão pela qual o seu conteúdo não tem a configuração linear e singela que não raro lhe é atribuída. Justamente por isso se mostra mais consentânea com a realidade a formulação adotada pelo Comitê de Especialistas das Nações Unidas para os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais,
que, ao interpretar o artigo 12 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, cujo parágrafo 1º assegura o direito de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental, esse comitê observou que o direito à saúde não deve ser entendido como o direito de estar sempre saudável, mas sim como o direito a um sistema de proteção que dá oportunidades iguais para as pessoas alcançarem os mais altos níveis de saúde possíveis. O papel dos Estados será, portanto, como previsto no próprio Pacto de 1966, o de formular e implementar políticas públicas de saúde que contemplem um sistema de proteção dos cidadãos que, conforme referido, não se traduz no dever de fornecer gratuita e incondicionalmente a qualquer pessoa, independentemente da sua condição, todo e qualquer serviço ou prestação médica ou farmacêutica, mas sim os considerados adequados do ponto de vista técnico, social e de saúde pública, que sejam compatíveis com a força de cada nação e permitam acesso universal e igualitário. Bem se vê, portanto, que a tarefa dos Estados, nesse campo, se reveste de enorme complexidade, já que supõe necessariamente juízos científicos e políticos com formulação de escolhas que importam inclusões e exclusões. Deriva daí a segunda questão importante, que é a do controle jurisdicional do direito à saúde. É sabido que os direitos fundamentais sociais não se revestem, do ponto de vista institucional, de tutela de intensidade semelhante a que tem, por exemplo, os direitos de liberdade. Isso se deve fundamentalmente à sua natureza típica de direito a prestações, que supõe, conforme enfatizado, atuações positivas do Estado e, mais ainda, atuações que dependem, em regra, da perspectiva autônoma de conformação politicamente assumida pelo legislador, e, na maioria dos casos, da existência e da disponibilidade de recursos materiais. Daí afirmar-se que a conformação político-administrativa dos direitos fundamentais sociais é a função reservada ao legislador e ao administrador, que detém a faculdade de estabelecer os modos e as condições de atendimento do dever estatal de acordo com a capacidade orçamentária e demais prioridades de gastos. Nessa perspectiva, fora das hipóteses resultantes dessa conformação emanada dos órgãos legislativos e administrativos, não se pode, em regra, antever a existência de dever estatal a prestações. Nem pode daí resultar, como contrapartida necessária e imediata, direito subjetivo universal e incondicionado que possa ser reclamado e efetivado por via judicial. Todavia, isso não significa que as fontes normativas de que derivam os direitos fundamentais sociais sejam absolutamente destituídas de eficácia. No direito comparado, se reconhece que há certos deveres estatais básicos que são imediatamente identificáveis e, pelo menos em relação a eles, o poder de conformação não é carta de alforria aos poderes estatais competentes para justificar a inércia em seu descumprimento. Em outras palavras, não cabe certamente ao judiciário formular e executar políticas públicas em qualquer área, inclusive na de saúde. O que se pode ter como suscetível de reclamação ao judiciário é a implementação das prestações políticas previstas em políticas públicas já formuladas pelos poderes competentes. Entretanto, na inexistência ou na manifesta insuficiência de tais políticas, é legítimo cogitar em atuação jurisdicional tendente a assegurar aos indivíduos o que se costuma denominar de prestação ao mínimo existencial, que se poderia definir como um direito com duas características: o de ser uma prestação estatal, que pode, desde logo, ser identificada à luz das fontes normativas dos direitos fundamentais, como necessariamente presente, qualquer que seja o conteúdo da política pública a ser estabelecida.
E segundo, que seja suscetível de ser desde logo atendida pelo Estado como ação ou serviço de acesso universal e igualitário pelos cidadãos que ostentem a mesma condição social e econômica. Essas considerações de ordem geral ilustram bem a problemática que envolve em todos os países a concretização do direito fundamental à saúde, cuja solução no âmbito constitucional da França e do Brasil teremos a seguir a oportunidade de acompanhar na palavra autorizada dos eminentes expositores desse painel. Passo a palavra, assim, ao Dr. Guy Canivet, que falará sobre as bases constitucionais do direito à saúde na República Francesa. Merci, mon cher collègue. Je voudrais m'associer d'abord au remerciement qu'a exprimé Madame le professeur Laude tout à l'heure pour l'accueil que les organisateurs de ce colloque nous ont réservé et l'opportunité qu'ils nous donnent d'exprimer, d'expliquer et de mieux faire connaître les spécificités du droit français sur le thème de ce colloque, la reconnaissance d'un droit fondamental à la santé. Alors, ayant à traiter des bases constitutionnelles du droit français à la santé, je voudrais d'abord insister sur un point qui me semble essentiel, c'est que le droit français se situe dans la continuité des grandes conventions internationales, du droit international qui reconnaît un droit fondamental à la santé. Et dans cette continuité, le droit français va s'exprimer de deux manières. D'abord sur l'applicabilité en France de ces conventions internationales qui reconnaissent un droit fondamental à la santé, et ensuite par l'implication de notre droit constitutionnel dans la reconnaissance de ces droits fondamentaux. Alors, sur l'application du droit international d'accès à la santé, je voudrais d'abord dire que la France est un pays dans l'ordre international que l'on dit moniste, c'est-à-dire qu'il reconnaît une continuité entre l'ordre juridique international et l'ordre juridique de soulever la non-conformité d'une loi à la Constitution. Par conséquent, tout citoyen qui estime qu'une disposition légale serait contraire à la protection de la santé pourrait faire saisir le Conseil constitutionnel de cette question. Alors, quelles sont les sources dont dispose le Conseil constitutionnel pour procéder à ce contrôle? La principale est celle que rappelait tout à l'heure Madame le professeur Laude, est l'article 11 du préambule de la Constitution de 1946, qui était intégré dans la Constitution actuelle de 1958. Et cet alinéa 11 du préambule dit « La nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. » Donc c'est la disposition spécifique à partir de laquelle est instauré en France un droit fondamental à la santé. Mais le Conseil constitutionnel va fonder ce droit fondamental à la santé sur d'autres garanties constitutionnelles, qui sont des garanties, les grandes garanties des droits de l'homme, la liberté, qui est garantie par l'article 4 de notre Déclaration des droits de l'homme de 1789, l'égalité, qui est garantie par l'article 6 de cette déclaration, et la dignité. Et enfin, plus récemment, la charte de l'environnement, qui était intégrée dans la Constitution en 2004, donne à chacun, par son article 1er, le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Alors, à partir de ces sources, comment le Conseil constitutionnel va-t-il opérer un contrôle de constitutionnalité de la loi sur ces garanties fondamentales? D'abord, le Conseil constitutionnel a consacré un principe constitutionnel de protection de la santé. Et ensuite, il a érigé la santé en ordre public sanitaire qui va lui permettre de limiter, pour faire respecter cet ordre public, des autres garanties constitutionnelles. Alors, quel est le contenu de cette protection, de ce droit à la protection de la santé? Il met à la charge du législateur l'obligation de protéger la santé et l'obligation de mettre en œuvre les moyens
de cette protection de la santé. Alors l'obligation de protéger la santé se fonde sur les grandes garanties constitutionnelles. Elle mobilise la protection de la dignité de la personne humaine, le principe de liberté et le principe d'égalité. Le principe de dignité va être invoqué pour protéger l'individu contre toutes les atteintes susceptibles de résulter, par exemple, des activités de la biomédecine, et aussi de le protéger contre toutes les atteintes qui pourraient être portées à son intégrité physique. D'abord, le droit à la vie, celui de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, celui de refuser certains traitements médicaux, et notamment d'être informé des risques que lui font courir ces traitements, et de ce droit à l'information sur les risques d'un traitement médical, les juges ont tiré un principe de responsabilité spécifique du médecin lorsqu'il ne délivre pas cette information au malade. Et enfin, de ce principe de dignité, on a déduit des droits sociaux qui ont une incidence sur la santé, par exemple, le droit à un logement décent qui met à l'abri la personne d'atteinte à la santé portée par de mauvaises conditions de logement. Du principe de liberté, le Conseil constitutionnel a tiré une exigence de consentement du malade aux soins qui lui sont prodigués, un principe de protection de la vie privée lorsqu'il s'agira de constituer des fichiers de données médicales, et on sait l'importance de ces fichiers dans la rationalisation des soins de santé. Et on va aussi, de ce principe de liberté, tirer un principe de protection de la liberté personnelle qui donne à chacun le droit de ne pas subir des contraintes excessives, et notamment physiques, par exemple dans le prélèvement de données de sang ou de données génétiques qui permettent des identifications. Alors, le principe d'égalité est également un principe très fructueux en matière de protection du droit fondamental à la santé, dans la mesure où, comme on l'a dit tout à l'heure, les ressources de santé n'étant pas inépuisables, dans la mise en œuvre d'une politique de santé, le législateur devra opérer des choix. À travers l'exemple que donnait tout à l'heure Madame le professeur Laude, opérer des choix, par exemple, entre le prolongement de la vie pour des malades chroniques ou d'affecter ces ressources de santé aux soins réservés à des malades curables. Des choix entre prévention, dépistage et soins curatifs, des choix entre médecine éprouvée ou techniques innovantes, des choix entre les soins apportés aux populations jeunes ou le prolongement de la vie des personnes âgées. En matière de recherche médicale, des recherches portant sur des maladies communes ou sur des affections plus rares. Dans tous ces cas, le législateur opte, en ce qui concerne la politique de santé, qui va provoquer des inégalités entre les malades. Et toute la question va être de savoir le contrôle que le Conseil constitutionnel peut apporter sur ces choix. Et de manière semblable, le législateur devra opérer des choix en ce qui concerne les régimes de sécurité sociale. Faut-il instaurer un régime général donnant des garanties égales à tout le monde, ou le législateur peut-il prévoir des régimes sociaux différents pour certaines personnes? Et par des décisions récentes, le Conseil constitutionnel a admis que ces principes, pour des considérations historiques ou de contexte, que ces régimes de sécurité sociale pouvaient être différents. Alors à côté de ces grands principes de protection des libertés, de l'égalité, de dignité applicables à la santé, le Conseil constitutionnel applique l'article 11 de la Déclaration de 1946, dont je vous ai dit tout à l'heure, pour vérifier que chaque loi applicable au secteur de la santé ne contient pas des atteintes à ce principe de protection de la santé. Alors, parmi les multiples applications de ce principe, le Conseil a par exemple vérifié que la loi permettant l'interruption volontaire de la grossesse ne portait pas d'atteinte au droit à la santé, que des lois permettant la fécondation artificielle ou les dons d'embryons ou des prélèvements d'organes ne contenaient pas non plus de contradiction avec ce droit à la santé. Et d'une manière générale, il va procéder à ces contrôles
sur toutes les lois qui visent à rationaliser ou réduire les frais de santé. Alors, en revanche, il ne fait pas entrer dans le domaine de protection, ce qui intéresse directement les questions que posait tout à l'heure Madame le professeur Laude, le libre choix du malade, du médecin par le malade. Autrement dit, il n'y a pas en France un principe protégeant le libre choix du praticien. Et de même, le Conseil constitutionnel a refusé de faire entrer dans la protection constitutionnelle la liberté de prescription thérapeutique du médecin. Autrement dit, dans cette pratique médicale, on va refuser d'intégrer des principes de bonne gouvernance des frais de santé et de limitation de ces frais. Le second aspect de la reconnaissance de ce droit à la santé, qui était précisément ce qu'on développait tout à l'heure, c'est la reconnaissance d'un objectif imposé au législateur de libérer les moyens de rendre effective cette protection de la santé. Alors quel est le mécanisme constitutionnel par lequel la reconnaissance de cette obligation intervient? La première étape est l'obligation faite par la Constitution au législateur de prendre certaines décisions en matière de santé. Première obligation, le législateur doit instaurer un régime de service public de la santé qui intègre le service public, le domaine public, le secteur public de la santé et le secteur privé, un secteur public hospitalier et qui répond aux grandes protections constitutionnelles des secteurs publics, du service public, c'est-à-dire une obligation de continuité de ce service public de la santé et une obligation d'égalité d'accès à ce service public. Seconde obligation faite au législateur par la Constitution, c'est de fixer les règles de fonctionnement des établissements publics de santé. Et troisième obligation, c'est celle de fixer, déterminer les principes fondamentaux de la sécurité sociale. Donc par cette obligation constitutionnelle, le législateur a l'obligation de mettre en œuvre des politiques de santé. Et toute la question va être de savoir quel est le contrôle opéré par le Conseil constitutionnel sur ces politiques. Et le Conseil constitutionnel juge qu'il n'a pas les moyens de contrôler l'opportunité des choix opérés par le législateur, mais qu'il vérifiera que dans les choix qu'il opère, le législateur ne vide pas de son contenu cette obligation de préserver la santé. Ce contrôle va se limiter à une erreur manifeste d'appréciation du législateur, et par conséquent, il évitera de remettre en cause la mise en œuvre des données techniques, scientifiques, qui ont été mobilisées pour déterminer ces politiques. Autrement dit, le Conseil constitutionnel va reconnaître aux citoyens un droit créance, par opposition à un droit liberté, qui donne aux citoyens la possibilité d'obtenir de la loi les meilleurs soins possibles en fonction des considérations économiques mises en œuvre. Et cette créance du citoyen va porter sur un droit d'accès physique aux prestations de santé, un droit d'accès économique, c'est-à-dire qu'on devra prévoir les dispositions de financement qui lui permettent d'accéder à ces soins. Et dans ce droit d'accès, le Conseil constitutionnel a reconnu un minimum irréductible. Dans une décision de 1993, il a décidé que même les étrangers clandestins en France devaient bénéficier des soins de base en secteur hospitalier. Et en ce qui concerne les étrangers, le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de se prononcer sur l'égalité de traitement des étrangers et des nationaux en ce qui concerne l'accès aux prestations de santé, et il a dit à ce sujet qu'on pouvait, sans violer ce principe d'égalité, subordonner l'accès aux soins à une certaine durée de présence sur le territoire national, à la condition de ménager un droit d'accès minimum à des prestations de santé. Enfin, dernier aspect de cette obligation de moyens, en ce qui concerne le droit à la santé, c'est l'obligation budgétaire. Chaque année, une loi doit prévoir le financement des régimes de sécurité sociale, et le Conseil constitutionnel, contrôlant ces lois,
va vérifier que les comptes produits par le législateur pour réaliser un équilibre entre les dépenses et les recettes en matière de santé sont des comptes sincères et que la loi prévoit bien les moyens budgétaires de répondre, de satisfaire la mise en œuvre de des politiques sanitaires. Et dans ce cadre-là, le Conseil constitutionnel a reconnu un objectif constitutionnel à l'équilibre des comptes de la sécurité sociale et qu'il va permettre au législateur d'agir sur les dépenses de santé à condition que cette action garantisse cet objectif constitutionnel d'équilibre. Alors, pour terminer, je voudrais dire un mot sur cette reconnaissance d'un ordre public sanitaire. En reconnaissant cet ordre public sanitaire, le Conseil constitutionnel a permis au législateur de limiter les grandes garanties constitutionnelles pour satisfaire un objectif de protection de la santé. Alors, parmi les multiples exemples possibles, je vais vous en donner un. Une récente loi en France a interdit la publicité pour les produits du tabac ou de l'alcool. On a invoqué que cette loi violait le principe de propriété de ces grandes firmes sur les marques du tabac et d'alcool, ou la liberté d'entreprendre qui est garantie par la Constitution, permettant aux entreprises de développer des stratégies de communication pour valoriser leurs produits. Et le Conseil constitutionnel a invoqué cet ordre public de protection de la santé pour justifier précisément ces interdictions ou ces limitations de la publicité pour les produits du tabac et d'alcool. Alors, pour conclure, je voudrais faire 3 brèves observations. La première, c'est que si on admet qu'il y a une continuité mondiale de la santé, on doit admettre que chacun des systèmes étatiques doit s'intégrer dans cet ordre mondial de la santé et s'efforcer autant que possible de satisfaire les droits fondamentaux reconnus par les grandes conventions sanitaires. La deuxième observation, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, tous les choix en matière de politique de santé sont des choix économiques. Et que par conséquent, il appartient aux juridictions constitutionnelles de vérifier que dans ces choix, le législateur respecte un principe de protection de la santé. Et ma troisième observation sera sur le concept de solidarité internationale. Toutes les grandes conventions internationales insistent, et c'est leur rôle, sur cette notion de solidarité internationale. En France, on pourrait tirer une obligation constitutionnelle de ce principe de solidarité du préambule de la Constitution de 1946, qui proclame que la France se conforme aux règles du droit public international. Et si on admet qu'il y a un droit international fondamental de la santé, on doit reconnaître ce principe de solidarité. Et pourtant, le Conseil constitutionnel n'a jamais tiré de conséquences de ce principe de solidarité internationale. Alors faudrait-il admettre que ce principe de solidarité est plus politique que juridique? Et on devrait admettre alors qu'il s'agit là d'une limite à la mise en œuvre constitutionnelle des principes fondamentaux internationaux de protection de la santé. Merci de votre attention. Passamos agora a palavra ao Dr. Gilmar Ferreira Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. É com muita alegria que eu participo deste seminário e deste interessante diálogo franco-brasileiro sobre uma questão que é tão vital para nós, para a França, como vimos na exposição do professor Canivet, e também para o Brasil, que vem fazendo, como sabem, um grande esforço no sentido de densificar esse chamado direito de proteção à saúde. Gostaria de cumprimentar a Escola de Magistratura Federal por essa iniciativa e especialmente a iniciativa dos esforços despendidos pelo Dr. Ricardo Pelingeiro Mendes
para consolidar esse diálogo e para trazer autoridades francesas no assunto e também trazer os nossos juízes e aos nossos juízes as informações básicas sobre esse tema. Diferentemente do que ocorre em vários sistemas jurídico-constitucionais, nós sabemos que entre nós não foi necessário travar um grande debate doutrinário para identificar o direito à saúde como um direito. Por quê? Porque a Constituição brasileira já adotara, em relação a vários temas, a técnica dos direitos sociais, e especialmente em relação ao direito à saúde ou de proteção à saúde, a Constituição consagrou no artigo 196, tal como já foi destacado aqui na fala introdutória do ministro Teori Zavascki, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Se nós olharmos algumas decisões do Supremo Tribunal nesse período e também dos vários segmentos da justiça brasileira, nós vamos verificar que em nenhum momento houve tergiversação sobre o reconhecimento do direito à saúde enquanto direito. É verdade que isso não torna a nossa tarefa, enquanto juízes brasileiros, não torna a nossa tarefa menos difícil ou menos problemática. É evidente que essas definições que estão no próprio texto constitucional vão demandar uma série de questões. E o Brasil tem, por isso inclusive, por conta desta definição constante do artigo 196, arrostado com uma série de desafios decorrentes do fenômeno que confere nome a este seminário, o problema da judicialização das questões referentes ao direito à saúde. Não raro, aquele pai ou aquela pessoa responsável por um doente busca um tratamento específico e vem então um pedido de medida cautelar. Os casos mais emblemáticos já foram aqui listados pelo Dr. Ricardo Perlingeiro. Indica-se um medicamento como adequado para um dado tratamento, mas ele não consta da lista da Anvisa. Este é um caso mais ou menos típico. A nossa agência nacional não incorporou este medicamento na sua lista, logo surgem dificuldades para a sua dispensação, seja por alguém que dispõe de recursos, seja pelo próprio sistema do chamado Sistema Único de Saúde, que tem as suas linhas gerais estabelecidas na Constituição. Este é um problema que os juízes enfrentam quase que cotidianamente. E se houver o retardo na atualização desta lista e dos protocolos, claro, há também a afetação de alguma forma desse direito. Uma outra dimensão desta questão diz respeito à possibilidade, e isso também se verifica,
de o medicamento constar sim e ter sido registrado corretamente na lista da Anvisa, mas não foi aquele tratamento ou aquele medicamento incorporado à lista do Sistema Único de Saúde, que é a definição, portanto, da política por parte do Sistema Único de Saúde, tal como já também foi abordado aqui pelo professor Canivet em relação ao modelo francês. E, obviamente, vêm então as impugnações em relação a este tipo de política adotada, portanto, pela administração. Por que não se faz a dispensação deste tipo de medicamento? Qual é a razão? Haveria lesão ao princípio da isonomia? Em que caso se pode fazer este tipo de descrimen? Haveria justificativa plausível? Oferece o sistema um tratamento alternativo, adequado e igualmente eficaz? E, obviamente, nós vemos, então, os juízes embrenhando-se por uma seara de difícil domínio. Então, são questões que se repetem e que não raras vezes chegam até mesmo às cortes mais altas, ao próprio Supremo Tribunal Federal. É claro, desde o começo, o tribunal não teve dúvida naquela linha que nós podemos depois esquematizar do artigo 196, de reconhecer, como eu disse, a proteção à saúde como um direito de todos, diz no artigo 196, e dever do Estado. O ministro Celso de Mello, nosso colega no Supremo Tribunal Federal, num acórdão que é multicitado, diz que a interpretação desta norma, que se falou de programática, não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente, impondo aos entes federados um dever de prestação positiva, portanto, um direito positivo à realização ou à proteção do direito à saúde. E concluiu que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse como prestações de relevância pública as ações e serviços de saúde, legitimando a atuação do judiciário nas hipóteses em que a administração pública descumpra o mandamento constitucional em apreço. São várias as decisões do tribunal, portanto, enfatizando o direito à saúde como direito e legitimando, especialmente, medidas cautelares ou medidas provisórias tomadas pela Justiça, às vezes pela Justiça de primeiro grau, no sentido de corrigir determinadas decisões administrativas tomadas no âmbito do chamado Sistema Único de Saúde. Ou era um caso de medicamento que há muito pendia de registro no sistema da Anvisa e que não fora objeto, portanto, desse registro, e aí muitas vezes o juiz se louvava em pareceres médicos, em trabalhos de peritos, para dizer que este medicamento ou este tratamento era fundamental para aquele paciente e que havia um retardo ilegítimo por parte da administração. Ou o medicamento constava da lista da Anvisa, fora devidamente registrado, mas não constava da lista de procedimentos do SUS, e também aqui se faz esta ponderação inevitável. Se de fato existe tratamento para aquela patologia no sistema SUS, ou se não há previsão
Nestes casos, então, muitas vezes nós temos tido esta discussão com a eventual superação judicial da denegação administrativa. O dever do Estado, que aparece como segundo elemento desta complexa equação do artigo 196, tem sido objeto também de alguma polêmica, especialmente porque ela envolve a distribuição de responsabilidades entre os três entes que compõem o SUS: a União, os estados e os municípios. Não raro, ajuizada uma ação, um dos entes diz que esse tipo de tratamento deveria ser custeado por uma outra entidade. E até aqui nós não temos, a despeito dos esforços que se vem fazendo no âmbito geral da legislação e também no âmbito da disciplina interna no Ministério da Saúde e nos conselhos de saúde, nós não temos um tratamento preciso quanto à definição da responsabilidade, de modo que tem havido uma resposta. No Supremo nós vamos encontrar algumas manifestações no sentido de que esta responsabilidade é solidária. E por isso se tem chamado também a União a participar deste esforço no âmbito das próprias ações judiciais. E não se tem logrado fazer-se a exclusão dessas entidades. Garantido mediante políticas sociais e econômicas, e por isso o sistema exige uma densificação normativa, e nós temos tido disciplina sobre o tema nas próprias leis 8.080 e 8.142, e também políticas que visem a redução de risco de doença e outros agravos, inclusive as ações públicas. E, finalmente, um último elemento para o qual nós chamamos a atenção, diz o 196, políticas que visem ao acesso universal e igualitário. Nesse sentido, também o Tribunal já ressaltou, num precedente da relatoria da ministra Ellen Grace, que aqui se discute a efetivação de políticas públicas que alcancem a população como um todo. O princípio de acesso igualitário e universal reforça, então, essa ideia de responsabilidade solidária dos entes da administração, garantindo a igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos e privilégios de qualquer espécie. E, finalmente, as ações de serviços de saúde para promoção, proteção e recuperação de saúde. Olhada nesta perspectiva, a questão posta entre nós, as mais das vezes, revela-se problemática não a partir da existência ou não de um direito à saúde, mas como uma questão de execução de política pública. Por isso, inclusive, no âmbito do Judiciário em geral e do Supremo Tribunal Federal em particular, tem se afirmado que uma boa parte das questões aqui referidas tem a sua solução no próprio sistema jurídico constitucional e legal, sem nenhuma dificuldade. Não se trata de cobrar do legislador a feitura de uma nova lei que defina lineamentos de políticas.
em geral, isto já está pré-fixado no próprio sistema e o que se verifica é uma execução administrativa deficitária de políticas públicas que já foram previamente fixadas. É isso que se tem dito para justificar, inclusive, a intervenção judicial. Não raras vezes, a administração reclama, afirmando que os juízes estão exercendo uma atividade extravagante, que estão a exercer uma atividade de definição de política pública e que isto é tarefa do legislador. Mas, diante deste quadro amplo já previamente definido na Constituição e as definições trazidas pela própria legislação, às vezes de forma detalhada, e também na interpretação resultante deste direito à saúde no texto constitucional, tem os tribunais, especialmente o Supremo Tribunal Federal, afirmado que aqui não há violação ao princípio de separação dos poderes, em princípio, as mais das vezes, que se trata apenas de corrigir a implementação ou a execução de políticas públicas previamente definidas. E assim o tribunal, então, tem atuado em vários casos. Diante da controvérsia existente em relação ao direito da saúde ou ao direito à proteção da saúde, quando na presidência do Supremo Tribunal Federal e diante dos inúmeros pedidos governamentais para que se suspendessem as ordens existentes para as mais diversas providências, construção de hospitais em determinados locais do país, fornecimento de medicamentos, fornecimento de determinados tratamentos, entendemos nós, no Supremo Tribunal Federal, que era necessário conhecer um pouco toda a temática existente na sua maior extensão. E fizemos, então, uma audiência pública, uma ampla audiência pública, que trouxe para o Judiciário os maiores especialistas brasileiros no tema da saúde pública. Aqui presentes médicos, cientistas, administradores, pessoas com as mais diversas responsabilidades. Discutimos amplamente no Supremo Tribunal Federal essa questão entre os dias 27 e 29 de abril e 4 e 7 de maio de 2009. E vieram as mais diversas considerações e também as experiências que se estavam a desenvolver nos estados e municípios no sentido de tornar o direito à proteção à saúde um direito mais efetivo. Falaram antigos ministros da Saúde, o atual ministro da Saúde, secretários da Saúde de vários estados da Federação e também de unidades municipais e apresentaram os problemas detectados e as distorções eventualmente decorrentes desse chamado modelo de judicialização das questões de saúde. Apresentaram as distorções existentes ou verificadas em razão da intervenção judicial. Uma das observações mais comuns que os senhores podem verificar é aquela que diz que a intervenção judicial ela é prejudicial, deletéria para a execução de políticas públicas. Exemplos óbvios. A unidade municipal ou estadual dispõe de uma dada previsão orçamentária para
executar as políticas públicas previamente definidas. A intervenção judicial que determina o atendimento de determinadas demandas, ela acaba por comprometer recursos existentes. Esta é uma crítica muito comum que os secretários de saúde fazem. Outra crítica muito comum, que os juízes, a despeito de às vezes se valerem de uma assessoria técnica, não dispõem do conhecimento necessário para, naquele quadro de urgência, obter a informação adequada sobre o quadro. E diante, inclusive, da gravidade da situação que é apresentada, tomam decisões com o objetivo de se desonerarem das suas próprias responsabilidades. Essa é uma crítica muito comum e que está associada àquela primeira. Houve também verificação, há estudos sobre isto, de que poderia ocorrer uma manipulação por parte, por exemplo, de laboratórios, com o objetivo de introduzir ou lançar determinados medicamentos no próprio mercado brasileiro. Isto é objeto também de censura e de discussão. E em São Paulo se verificou até mesmo um tipo de praxis evidentemente criminosa, em que ações concertadas, provavelmente de distribuidores de medicamentos, médicos e advogados, estava levando a determinado tipo de prescrição. Tudo isto foi analisado na audiência pública e foi amplamente discutido. Uma das sugestões óbvias, portanto, deste painel foi a de que nós nos debruçássemos sobre o tema tendo um suporte técnico adequado, que houvesse um apoio de experts aos juízes para que eles tomassem decisões baseados em um suporte técnico imparcial e adequado. E que também houvesse uma mudança por parte do Ministério da Saúde, e este é um resultado importante que nós podemos hoje aqui ressaltar, proclamar, uma mudança da postura do Ministério da Saúde, tanto no que diz respeito ao registro na Anvisa, quanto no que diz respeito ao registro no sistema SUS dos novos tratamentos e dos novos medicamentos. De fato, creio que essa é uma constatação geral hoje, e este talvez seja o primeiro resultado da audiência pública. Nós tivemos uma outra atitude e uma outra conduta das autoridades de saúde a partir da audiência pública. Os protocolos agora estão sendo devidamente atualizados. Há um esforço nesse sentido e este é um efeito benfazejo daquela audiência pública. O Supremo Tribunal Federal, após a audiência pública, tomou algumas decisões. Uma delas já foi aqui referida, que é a suspensão de tutela antecipada 175, e que envolvia a dispensação de um medicamento que fora determinado pela Justiça Federal da 5ª Região, nordeste do país, e que era recomendado para um dado tipo de tratamento de uma doença rara. E o custo era bastante elevado para um tratamento individual. Mas havia estudos e pareceres, especialmente de instituições altamente credenciadas, dizendo que aquele medicamento era imprescindível para casos como o indicado.
E por isso o Supremo Tribunal Federal, no caso, entendeu que era sim de se reconhecer, neste caso, o direito postulado, porque a execução da política se estava a fazer de maneira errônea. Inicialmente, o medicamento não constava da lista da Anvisa, depois passou a constar, mas ele ainda não constava da lista do SUS. E então o tribunal manteve a decisão judicial e reconheceu o direito a esse tratamento. Outro tema que foi mencionado na audiência pública e que tem sido objeto de preocupação e que é de difícil equacionamento no âmbito judicial diz respeito ao custo dos medicamentos. É claro que isso depende de uma política estatal muito mais abrangente. Negociações com laboratórios, desenvolvimento de genéricos, a questão eventual da superação ou quebra de patentes, tudo isto não é considerado pela decisão judicial. Não faz muito, num seminário de que participei em Princeton, se colocava esta questão, que é preciso que se leve em conta, tendo em vista esses referenciais sobre o direito social e a chamada reserva do financeiramente possível. Dados, por exemplo, colhidos pelo professor John Bill, indicavam que medicamentos determinados para essas doenças crônicas degenerativas custam no Brasil 2 ou até 3 vezes mais do que na Dinamarca. E aí então vem uma pergunta que nós temos que fazer enquanto juízes brasileiros. Ao determinar simplesmente a dispensação destes tipos de medicamentos, nós podemos estar onerando de forma muito séria o nosso sistema orçamentário. E aí também, essa é uma das críticas recorrentes à judicialização, dificultando o acesso de pessoas que não reclamam tratamentos especiais, mas apenas ações de saúde rotineiras. Então, essa discussão precisa estar presente quando nós travamos esse debate. Diante da finitude e da limitação dos recursos existentes, nós temos que considerar essa realidade que as mais das vezes não é levada em conta no processo tópico e no processo específico de definição desses direitos. É preciso, portanto, que nós possamos fazer essa avaliação, especialmente em relação, às vezes, a novos tratamentos. A questão, como já foi também aqui mencionado, deu ensejo a uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, na busca de tentar estabelecer um diálogo com os juízes, com o objetivo de ter uma racionalização da atividade judicial no que concerne à proteção à saúde. Aqui algumas recomendações: que até dezembro de 2010 fossem celebrados convênios com o objetivo de disponibilizar apoio técnico composto por médicos e farmacêuticos para auxiliar os magistrados na formação de um juízo de valor quanto à apreciação das questões clínicas apresentadas pelas partes nas ações relativas à saúde, observadas as peculiaridades locais. Com isso, tenta-se responder àquela crítica que se faz ao juiz
de estar a decidir determinados temas de perfil extremamente técnico sem o suporte de um expert no assunto. Que orientem, através das suas corregedorias, aos magistrados vinculados, que procurem instruir as ações, tanto quanto possível, com relatórios médicos, com descrição da doença, inclusive CID, contendo prescrição de medicamentos com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, órteses, próteses e insumos em geral, com posologia exata. Que evitem autorizar o fornecimento de medicamento ainda não registrados pela Anvisa ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei. Num primeiro momento, tal como eu já havia observado, o retardo no registro na Anvisa acabava permitindo ou sugerindo que houvesse aqui um abuso e, por isso, havia a necessidade de correção. Hoje se fala, portanto, se faz esta recomendação. Que ouçam, quando possível, da apreciação de medidas de urgência. Esta é uma reclamação também muito recorrente por parte dos gestores e se fez presente na audiência pública, de que os juízes decidem sem ouvir antes os gestores e que, por isso, acabam decidindo sem as devidas informações. Que verifiquem junto à Comissão Nacional de Ética e Pesquisa se os requerentes fazem parte de programas de pesquisa experimental dos laboratórios, caso em que estes devem assumir a continuidade do tratamento. Que determinem, no momento da concessão da medida abrangida por política pública existente, a inscrição do beneficiário nos respectivos programas. E depois, aquilo que já foi destacado na fala do Dr. Pelingeiro, a sugestão de que nas próprias provas de concurso e de treinamento haja informação básica sobre direito à saúde e que promovam, para fins de conhecimento prático do funcionamento, visitas dos magistrados aos conselhos municipais e estaduais de saúde, bem como às unidades públicas de saúde ou conveniadas ao SUS, dispensários de medicamentos e hospitais habilitados em oncologia. E que o direito sanitário seja incorporado nos programas de curso de formação, vitaliciamento e aperfeiçoamento de magistrados. Vejam, senhores, portanto, que este foi um esforço também realizado com o objetivo de estabelecer um diálogo consistente entre a magistratura e os demais setores envolvidos na efetivação da política de promoção do direito à saúde. Acredito que nós aqui conseguimos pelo menos um quadro de distensionamento. Estamos hoje muito mais informados sobre muitas das questões que se levantam em torno do direito à saúde. Há ainda algumas pendências que precisam ser encaminhadas, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal, referente, por exemplo, ao financiamento do sistema. Há uma lei que prevê que os planos de saúde façam o ressarcimento ao Sistema Único de Saúde do tratamento que é eventualmente ministrado aos seus associados. Esta lei foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade e até hoje não houve uma definição por parte do Supremo Tribunal Federal. E os vários setores que cuidam do Sistema Único de Saúde entendem que aqui há uma fonte adequada de financiamento. O debate sempre passa pelo modelo de adequado financiamento do sistema. Reclama-se de alguma indefinição quanto o que seria de fato ação de saúde,
às vezes há essa perplexidade, e reclama-se também do fato dos recursos serem insuficientes para o atendimento a essa demanda que desenha o direito à saúde como um direito de caráter universal, um direito humano no nosso âmbito. Portanto, são muitos os desafios, mas acredito que demos passos importantes, reafirmando o caráter eminentemente jurídico, inequívoco, do direito à proteção à saúde e buscando fórmulas para a sua execução, inclusive buscando estabelecer esse diálogo interinstitucional entre a magistratura e os demais setores que cuidam da proteção à saúde e de sua administração. Muito obrigado.